Hebreus, capítulo 13, versículos 14 a 16, e diz assim: Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, é no nome santo do Senhor Jesus que entramos em Tua presença em oração mais uma vez neste culto e te agradecemos, Senhor, mais uma vez, pois sempre fazemos questão de expressar a nossa gratidão com as bênçãos graciosas que o Senhor nos deu e nos dá através da obra do Senhor Jesus Cristo por nós. Te agradecemos por estarmos aqui, te agradecemos pela Tua palavra, pela liberdade que temos para estudá-la, mas o Senhor sabe que nós somos limitados em relação a ela de muitas formas, e por isso nós pedimos que o Senhor opere em nós com o Teu Santo Espírito, nos dando o interesse, a concentração necessários e a capacidade para compreender a Tua palavra e sabedoria para colocarmos em prática no nosso dia a dia. Que o Senhor use a Tua palavra agora para a Tua honra, para a Tua glória e para o nosso bem. Nós oramos agradecidos no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar-se? A prática de um bem superior. É verdade que no mundo há um elogio à prática do bem. Muito se fala em fazer o bem, né? Se elogia fazer o bem. Fazer o bem, o que fala, o que é dito no mundo, o que é divulgado nas mídias e tudo mais, é que fazer o bem é agradável para quem pratica o bem, e fazer o bem é desejável, e nós devemos também desejar fazer o bem. E há até inúmeras frases bonitas, né, sobre fazer o bem. É muito comum elas aparecerem aqui, acolá na internet, Facebook, WhatsApp, Instagram e etc. Todo bonito falando sobre o bem. Mas, infelizmente, muitas delas não passam de uma falácia. É porque é algo politicamente correto que deve ser falado, que deve ser divulgado e que deve ser, pelo menos, aparentado que há uma prática disso. E há até poemas sobre fazer o bem. Por que a gente fala isso? Que na maioria das vezes é uma falácia. É porque na hora de praticar o bem, aparece isso na vida de muita gente, da maioria das pessoas. Como que a pessoa faz o bem? Ele tem que praticar o bem para alguém. Se der tempo, se sobrar dinheiro, se sobrar tempo, e assim por diante. Então, na hora de praticar, aquela falácia toda, né, cai por terra. E aqui o autor do livro aos Hebreus, ele fala de uma prática do bem, mas uma prática do bem de verdade, para valer, que não é só falácia, que não é só para impressionar as pessoas e para sermos vistos na sociedade como politicamente corretos. É uma prática do bem verdadeira, é uma prática do bem abnegado, uma prática de bem que é sacrificial. E a pessoa sabe por que ela está fazendo isso e aonde isso vai levá-la. Agora, isso só é possível para os cristãos. Isso é tão verdade que mesmo entre os incrédulos, no mundo todo,
Essas coisas de bem que a gente conhece, é só por causa do Senhor Jesus Cristo. Começou depois dele. Antes de Cristo, não existia as chamadas Santa Casas de Misericórdia, não existia creches, não existia orfanato, não existia asilo, não existia assistência social de nenhuma forma. Isso só passou a existir depois do Senhor Jesus Cristo, com o exemplo dele e com os ensinos dele. Então começou com Cristo. E para os cristãos isso é uma coisa que é para valer. E devemos aqui também lembrar o contexto que isso aqui foi escrito. Os judeus, os hebreus cristãos, que diziam que tinham aceitado a Cristo como Salvador, estavam com medo da perseguição dos judeus e também do Império Romano, que estava começando a perseguição de Nero, e eles eram hostilizados na sociedade. Tinham os bens espoliados, os imóveis deles eram tomados, muitos iam para as prisões, muitos eram torturados, muitos já tinham sido assassinados porque não negavam a fé em Cristo. E tudo isso aí ameaçava eles, eles tinham medo, como nós temos medo também de uma situação assim. Não é fácil viver fielmente a Deus num contexto desse aí. E com medo disso, eles queriam voltar para o judaísmo, porque o judaísmo não era perseguido pelo Império Romano, muito menos pelos judeus. E era uma religião legítima, aceita pelo Império Romano. E era bonito também, toda aquela pompa, aquele ritual, o templo, as roupas dos sacerdotes e tudo mais que eles faziam, as festas judaicas. Então eles queriam voltar, parecia que aquilo era melhor do que ser cristão. E o autor de Hebreus está escrevendo para eles dizendo que não. O Espírito Santo guia esse autor, que lembrando, nós não sabemos quem é ele de fato, muitos acham que é Paulo, outros acham que é Nicodemos, Barnabé e outros aí, mas de fato ninguém sabe exatamente quem foi o autor do livro aos Hebreus. Então o Espírito Santo, Deus, usa esse autor para ele tirar essa ideia de apostasia, de abandonar Cristo e voltar para o judaísmo, da cabeça e do coração desses judeus. E aí em todo o livro ele está mostrando para eles que a nova aliança é superior à antiga aliança da lei. Que tudo aquilo apontava para Cristo, eram sombras, como a Bíblia chama. E apontavam para Cristo, tudo aquilo figurava Cristo e apontava para ele de alguma forma. Uma vez que ele já tinha vindo e executado a obra dele, morreu e ressuscitou, aquilo lá não tinha mais sentido. Acabou aquele tempo, agora é uma nova realidade, uma nova etapa do grande plano de Deus, que é o período da igreja. E a nova aliança, ela é superior porque Cristo é o sumo sacerdote nessa nova aliança, e cada crente é um sacerdote. E chega até Deus diretamente, sem animal, sem outro ser humano para falar por ele, ele mesmo tem acesso. Então é superior porque Cristo é superior. E fazer o bem é um bem superior. E nós vamos ver isso aqui hoje à noite. E o autor, então, para motivar esses hebreus a não fugir, não praticar a apostasia, abandonar Cristo e ir para o judaísmo, ele está escrevendo para eles: não façam isso, vocês têm que fazer o contrário, vocês têm que abandonar o Monte Moriá, que é onde estava o templo, representava a lei, toda a velha aliança, e correr para um novo monte. Saiam de Jerusalém, porque o templo estava em Jerusalém, Moriá em Jerusalém. Saiam daí e vão para o Monte Calvário, Monte da Caveira. E tinha esse nome, como nós já vimos, por quê? Porque era um local cheio de caveiras, de seres humanos que eram mortos lá, condenados à morte pela crucificação e de outras formas, e o esqueleto deles ficavam lá. Principalmente as cabeças, né? Que o Império Romano fazia questão, por isso chamava Calvário, Caveira. Então saiam de Jerusalém e deixam o Monte Moriá e vão para o Monte Calvário. E aí vocês vão seguir Cristo agora. E isso, apesar dele ser o Messias, ter todos esses benefícios que a nova aliança tem para o crente,
você vai sofrer se você seguir ele. Você tem que comprar também o seu vitupério, a sua vergonha, a sua ignomínia. E se você falar dele, quiser imitá-lo e falar que ele é mesmo quem ele é, o Filho de Deus, o Messias, o perdoador de pecados, o salvador do pecador, você vai ser perseguido. E aí você tem que pagar o preço por isso aí. Não para ganhar a salvação, mas para permanecer fiel ao Senhor Jesus Cristo na salvação. E o cristão que faz isso, ele deixa o Velho Testamento, deixa a velha aliança e vive na nova aliança, sai de Jerusalém, sai do mundo e vai para viver para Deus, seguindo o Senhor Jesus, ele adquire e vive um novo estilo de vida. Ele imita o Senhor Jesus Cristo e atrai oposição. E aí ele diz, ele apresenta 3 características desse pecador que deixou Jerusalém e foi para o Monte Calvário para seguir Cristo. Que deixou o mundo e vai seguir Cristo. Quais são essas características? No versículo 14, ele anela a cidade por vir. Diz assim: na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir, ou anelamos a que há de vir. Então ele vai viver aqui na terra agora, como cidadão normal, participar da vida normal de um ser humano, de um cidadão de uma determinada nação e cidade, mas ele está vivendo além disso. No coração dele, ele está com a expectativa o tempo todo do porvir, da cidade que Deus é o arquiteto. Ele está esperando isso, ele anela por esse porvir aí. Ele não liga muito para esse mundo aqui. Ele está mais preocupado porque ele é de lá, desse mundo celestial. Ele é um cidadão do céu. Ele não é mais um cidadão só aqui da terra. Ele é um cidadão do céu, e isso é mais importante e superior do que ser cidadão aqui desse mundo. E o cristão, ele anela por isso. O cristão verdadeiro, que vive em comunhão com Deus, que leva a sério a vida com Deus, ele vive anelando por isso, esperando por isso aí. E ele sofre. E ele vive um sacrifício. Por quê? Porque ele tem que abrir mão de muita coisa aqui desse mundo para ser fiel. Porque ele está esperando Cristo, né? E ele espera sofrendo. Não parece que está demorando demais? No tempo de Pedro, eles já cutucavam os crentes com isso. Por que vocês estão esperando? Aí olha quanto tempo faz. E hoje, já tem mais de 2000 anos que nós estamos esperando. E o mundo piorando. E o pecado aumentando. E a inimizade contra Deus asseverando-se. E o crente sofrendo e gemendo. Senhor, vem logo, Maranata. Não demora mais não, venha hoje. Vem me buscar, eu quero ir para o céu, eu quero ir para casa, não quero mais viver aqui não tem mais condição. Tudo aqui é contra mim, tudo aqui piora. E ele sofre. Então essa é a primeira das características que o autor de Hebreus apresenta desse povo agora. É um povo que vive como se ele vivesse aí, não é no mundo da lua, é no mundo do céu. Mas ele não deixa de ser um bom cidadão aqui na terra também. E cumprir sua missão aqui, né? Principalmente a vontade de Deus para ele. A segunda característica está no versículo 15, quando ele diz aí: por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. A sua vida torna-se um sacrifício de louvor a Deus. Por que ele não faz isso, não faz aquilo? Em que ele se baseia para fazer, para não fazer? Na Bíblia, na vontade de Deus. Então ele vive fazendo sacrifícios. Por que ele não fala certas coisas? E por que ele fala certas coisas? Tudo por causa de Deus. E isso chama a atenção do mundo e chama a inimizade do mundo contra ele também. É o que 1 Coríntios 10, 31 fala. Quer comais ou bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. É uma pessoa diferente. Ele rompe com tudo aquilo que não é do agrado de Deus.
E o mundo é cheio de mentiras, não é? Guiado pela mentira. Cristo falou que o incrédulo gosta de mentira porque o diabo dele, pai dele, é o pai da mentira. E nunca se firmou na verdade. Então o mundo é guiado por mentiras. Aqui e acolá você descobre uma mentira de alguém, das autoridades, enfim. É mentira para lá, mentira para cá, falsidade, desonestidade. E o cristão? O cristão fugindo de tudo isso e sendo diferente. É sacrifício ou não é? Você ser honesto numa sociedade desonesta. Você defender e falar a verdade numa sociedade da mentira. É sacrifício. Então a vida toda dele é um louvor a Deus de sacrifício. E ele canta a Deus. E quando ele chega num momento desse aqui de culto, aí que esse louvor deve explodir, né? Que fica tudo mais fácil para nós aqui, é tudo favorável. E agora nós podemos cantar bem alto e adorar a Deus como nós fizemos até aqui, né? Ainda há pouco aí. E agora ele fala da terceira característica do cidadão que deixou Moriá e está agora no Calvário com o Senhor Jesus Cristo. Qual é essa terceira característica? Ele sacrifica-se pela prática do bem. E o nosso tema, a prática de um bem superior. O que distingue esse bem? A palavrinha chamada sacrifício. Que o mundo não faz sacrifício. Quando fala para ajudar alguém, é sempre o que sobra. E é sempre pensando no outro. Motivando o outro para ajudar, mas a maioria mesmo não fica favorável a ajudar, não participa dessa ajuda. E isso é um desafio para nós como crentes, porque nós temos que superar isso e muito. Então note aí como que ele começa o versículo 16. Não negligencieis. Essa expressão aí, na língua original, ela aparece no imperativo, ou seja, é um mandamento para nós. Não negligencieis, não seja negligente. O que ele quer dizer com isso aí? Esse não ser negligente significa demonstrar cuidado, demonstrar uma atenção. Então, essa que ele chama aqui de prática do bem, mútua cooperação, ele está dizendo que o cristão, ele deve estar atento para isso. Ele deve estar preocupado com isso, ele deve ser zeloso. Será que eu estou praticando o bem ou não? Eu estou agradando a Deus ou não? Então ele está sempre preocupado com isso, ele é zeloso, ele está vigiando. Igual o zelador de um condomínio, por exemplo, como que é o trabalho dele, de um bom zelador? Ele está zelando pelo prédio e pelas pessoas que moram no prédio também. Então ele está procurando onde tem problema, né, para ele corrigir os defeitos do prédio, ele está procurando, ele está atento para isso. Onde ele passa, vê, opa, isso aqui precisa ser consertado, ele é zeloso disso. E o crente, então, ele precisa ser zeloso. É isso que ele está falando, é mandamento para nós, né, para o crente ser desse jeito, zeloso na prática do bem e na mútua cooperação. Note também a conexão com as anteriores, aquelas características anteriores. Aonde está essa conexão? No igualmente. Não negligencieis igualmente. Esse igualmente aí está levando a gente porque ele falou nos 2 versículos anteriores. Ou seja, nós temos que buscar com a mesma intensidade, com a mesma gana, essa prática do bem e essa cooperação mútua que ele está falando aí. O tempo todo, o cristão buscando por isso. Ele está procurando isso para ele praticar. Por quê? Porque está preocupado com Deus. O que Deus está pensando dele? Como que Deus o está vendo aqui na terra? Como que é essa vida cristã que ele fala que tem? Então ele precisa ser zeloso com isso aí. E também note que o autor chama isso de prática, essa prática do bem e cooperação mútua de sacrifícios. Ele junta isso à forma de vida anterior. Por que praticar o bem ele chama de sacrifício? O que ele quer dizer com isso, né? Então,
mergulhando um pouquinho mais aqui no nosso texto, essa prática do bem e mútua cooperação, elas são duas palavras no original. Ele usa aqui várias palavras, né? Por exemplo, a prática do bem no grego é uma palavra só, eupoia, que é a palavra no grego. O que significa essa palavra? O que ele quer dizer com essa eupoia? Eupoia significa fazer o bem. No original, no grego, na língua grega, toda vez que aparece o prefixo eu antes da palavra, significa bom, que o que vem depois é bom. Por exemplo, a palavra português nossa aí, que vem do grego eucalipto. O que significa eucalipto? Significa algo bom escondido. O que tem de bom escondido no eucalipto? Uma das coisas é a fragrância dele, que é usada para várias coisas, até para fins medicinais aí. Quando a gente morava em Curitiba, aí nós compramos o nosso primeiro carro, aí tinha garagem lá, eu tive que limpar a garagem. Quando eu entrei, minha perna parecia formiga picando, eu saí lá fora e olhei, estava pretinha de pulga a perna. A garagem estava lotada de pulga. Aí como tem uns irmãos maravilhosos em toda igreja, que são médicos e pajés e tudo mais, dão remédios para nós, não é? Ensina a gente. Aí uma irmã falou para mim, pastor, sabe o que acaba com pulga? Não aparece nunca mais. O quê? Folha de eucalipto. Joga lá na garagem, só vai ver. Eu falei, tá bom, vou fazer isso aí. E do lado da igreja tinha uma fileira assim de eucalipto. Eu até tinha medo daquilo cair em cima da igreja, né? Eu fui lá, peguei as folhas, coloquei lá. No outro dia eu entrei lá, olhei, nem uma pulga mais. Então eucalipto é algo bom escondido, que tem no eucalipto ali. Então toda palavra que tiver o prefixo euangélio, o que te lembra? Evangelho, não é? O que significa a palavra? Boas notícias. Boas notícias. Quais são, significa essa palavra, evangelho? Ela tem essa ideia de que tem algo bom nela, escondido nela. O que é? A mensagem de Cristo, a mensagem da salvação. Condenação universal, salvação pela obra de Cristo, pela fé, pela graça de Deus e assim por diante. Então, toda vez que do grego vier esse eu antes, esse prefixo, denota bom. E a outra palavra aqui, que ele usa aí, duas, né? Mútua, cooperação, é só uma também, que é a palavra koinonia. O que é koinonia? Essa não é tão estranha assim. Koinonia é comunhão. Então é comunhão boa, que ele está falando aqui. Então, isso que ele faz aqui, ele usa duas palavras bem conectadas aí, e isso chama endíades, no grego. É uma endíades. O que é endíades? É quando lá aparece duas palavras falando de uma mesma coisa. Já viu quando fala lá em Gênesis que Deus nos criou o homem, a sua imagem e semelhança? O que é a sua imagem e semelhança? Aí tem gente que quer explicar uma coisa separada da outra, mas ele está falando é uma coisa só. Deus criou o homem, colocou no homem alguns dos seus atributos que ele tem, e ele colocou no homem. É imagem e semelhança, é uma coisa só que ele está falando aqui. Então, é isso aí que ele está fazendo aqui também. Pode ser que lá em 1 aos Tessalonicenses 5:23, lembra quando fala lá assim, e o vosso corpo, alma e espírito sejam preservados até a vinda do Senhor? Então esse alma e espírito também pode ser um endíades. Tem gente que quer explicar, o espírito é uma coisa, a alma é outra coisa, mas pode ser que ele está falando uma coisa só. O quê? O homem total, o ser eterno do homem, sua alma e espírito, mas é uma coisa só. E nós entendemos bem essas palavras aí. Quando você fala assim, eu fui lá num prédio antigo aí, num palácio, cheguei lá, só vi pó e cinza. O que você quer dizer? Duas coisas?
Você está usando duas palavras, não é? Pó e cinza. Mas o que significa? Que acabou, que não tem nada mais lá. Não é que você quer dizer que pó é uma coisa, cinza é uma outra coisa. Usando mais popularzão aí, a gente não fala assim, estamos juntos e misturados. O que significa? Junto é uma coisa, misturada é outra. É a mesma coisa, quer dizer que estamos em comunhão. Nós estamos juntos nessa batalha aí, seja lá o que for. É uma expressão só, que quer dizer só uma coisa. Então é isso que ele faz aqui, com essa prática do bem e mútua cooperação. Ele está falando de uma coisa só, uma cooperação mútua entre cristãos, que é a comunhão ou a koinonia. Mas não significa apenas estar juntos em certos dias de cultos, como nós estamos aqui agora. Aqui agora nós estamos em comunhão, não estamos? Mas é uma comunhão num culto, que a gente tira alguns dias de semana, toda igreja tem isso, e reúne ali para adorar a Deus, enfim, para fazer várias coisas. Homenagear mães e tudo mais, pais e por aí vai. Então é um momento de estar juntos, que a gente faz algumas coisas juntos ali em comunhão. Mas não é só isso. Essa comunhão nossa aqui, ela é uma comunhão passiva. Ou seja, o que você faz pelo outro aqui? O que você está fazendo pelo outro aí agora? Nada. Então não é só isso que ele está falando. Não é só ser membro de uma igreja e congregar, ir lá toda vez que tiver uma programação, um culto, enfim, que a igreja aprovou, né? Mas é muito mais do que isso, é interagir, fazendo o bem, socorrendo o outro, preocupando-se com o outro, fazendo sacrifício pelo outro. Só no dia do culto? Negativo. O tempo todo, em todo período de comunhão. Que é quanto? Quanto tempo que dura essa comunhão? Até a gente morrer ou ser arrebatados. Enquanto a gente está aqui, Igreja Batista do Calvário, Uberlândia, os irmãos que nos acompanham de outras igrejas, e os daqui também participando conosco aqui, essa comunhão nossa aqui, ela vai até a morte. Mas essa comunhão nossa, ela se limita só quarta e domingo e sábado? Não. É o tempo todo, quando precisar. A hora que alguém precisar, a gente está pronto para participar, interagir, servir. Então vamos ver mais como que é essa ideia que ele está falando aqui na prática. Por exemplo, você fica sabendo que alguém aqui da igreja, um membro ou um congregado aqui da nossa igreja, está passando um perrengue qualquer aí, uma dificuldade qualquer. O que eu, como crente, membro da igreja, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me inteirar mais. Então aí eu vou procurar saber do irmão, da irmã, o que aconteceu, o que você está passando. E vou orar por essa pessoa. Eu tenho que ter subsídios para orar por essa pessoa, levar ela diante de Deus com o problema dela. Mas se eu não sei o que ela está passando, está precisando, como que eu vou orar? Aí a gente apela, né? Senhor, abençoa o irmão tal, abençoa a irmã tal, conforme ela está precisando. Mas é isso que Deus quer? Não. Isso mostra que nós não temos muito interesse, que nós não estamos muito em comunhão, não estamos muito preocupados. Estamos orando aquela oração do politicamente correto do mundo. Por que eu estou orando? Porque todo mundo espera que eu ore, então eu tenho que falar que eu orei. Aí está tudo bem, aí todo mundo, legal, mas é mais do que isso. Não é só isso. Então eu vou procurar me inteirar e para isso vou ter que trabalhar, eu vou ter que agir para me inteirar do que a pessoa está precisando, passando ali. E também procurar a pessoa. Falar, irmão, irmã, o que está acontecendo? Chegou o dia do culto, ficou sabendo durante a semana que a pessoa está com um problema. Chama a pessoa, em particular. Irmão, irmã, eu fiquei sabendo aí que você está passando um momento difícil. O que está acontecendo? Eu quero te ajudar. Se não tiver como, chega gente, né, e começa a conversar. Olha, amanhã à noite eu vou lá na sua casa te fazer uma visita. Ou não fala nada, vai, simplesmente vai. Vou ver o que está precisando mesmo, o que está acontecendo lá, na casa dessa pessoa com ela. E vai. Eu ia jogar bola amanhã à noite, mas não vou.
Eu vou parar com isso aqui, vou arrumar alguém para ir no meu lugar e vou fazer essa visita. Isso é o quê? Sacrifício. Ou não? Eu ia ficar em casa de boa, tirei a noite para ficar tranquilo, ia assistir um filme lá, um seriado chinês, né, Lorena? E aí agora, não, eu vou sacrificar, não vou assistir hoje. Eu vou fazer isso outro dia. Hoje, eu vou servir o meu irmão, vou servir a minha irmã. Irmãos, é desafio ou não é? Para nós. Então, funciona desse jeito. Ou a pessoa ia fazer uma viagem, mas ela soube que o irmão ou a irmã ficou sabendo que tem uma doença muito grave. Como é que eu posso ajudar? Eu não vou fazer essa viagem, não, eu vou ficar. É sacrifício ou não? Por que está fazendo isso? Por causa de Deus. Não é só por causa da pessoa, é por causa de Deus. Nós temos esse compromisso. Esse é o ensino. E olha que o autor está falando isso para um povo sob perseguição. Que quando você ia lá, na casa de um cristão, você estava se identificando com ele. Você estava pondo seu pescoço em risco. Pelos soldados romanos, vendo você em comunhão com esse povo aí. Esse povo aí é clandestino. Esse povo aí é marginal, é fora da lei. E você também vai ser preso, você vai ser perseguido. Mas mesmo assim eles iam. O autor não elogia eles. Falava, Deus lembra do trabalho de abnegação de vocês, que iam lá visitar os presos. E agora vocês estão querendo abandonar tudo e correr para o Velho Testamento? Não, vocês estão errados, não façam isso. Então é desse jeito, é esse tipo de comunhão que o autor está falando aqui. Ele vai fazer um tipo de sacrifício para socorrer o irmão. O irmão está precisando de algo que eu tenho. Eu fiquei sabendo, ele está precisando disso aqui, de tal coisa. Lá em casa eu tenho essa coisa aí. O que eu vou fazer? Eu vou dividir com ele. Eu vou dividir com ela. Isso que eu tenho. E ele está precisando, ela está precisando. Ele não entra nas mesquinharias. Ah, mas por que ele está? É culpa dele. Ele não entra nisso aí. Ele vai atrás e ajuda. Ele vê a necessidade e ele ajuda. Deixa marcado aí Hebreus. Vamos em Tiago, capítulo 2. 2 páginas aí para frente de Hebreus. Tiago 2, 14 a 18. Olha o que é aí a comunhão, a koinonia que ele está falando aí que o crente tem que ter. Principalmente em momentos de perseguição. Tiago 2, de 14 a 18. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode, acaso, semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual o proveito disso? Assim também, a fé, se não tiver obras, por si só está morta. A fé está morta. Ah, eu sou crente. Eu amo Deus e eu amo os irmãos. Desse jeito aí? Está vendo as necessidades, não faz nada. É isso que é ser cristão? Não é. Principalmente no momento de perigo, onde os irmãos estavam sendo, aí tendo os bens esfoliados, sendo presos, torturados, muito luto no meio da cristandade por causa da fidelidade. E abandonando, não, você tem que estar junto. Isso que é a comunhão. É uma comunhão ativa, não é passiva. Você fica só de longe orando. Isso também faz parte, mas é além disso. Romanos 12. Vamos dar uma olhada. Romanos capítulo 12, versículo 20. Romanos 12, 20 diz assim: pelo contrário, agora olha só, se o teu irmão tiver fome, dar-lhe de comer. É isso que ele diz? Se o teu inimigo, eram os perseguidores deles, os soldados romanos, Nero, prendia, matava, tomava coisa deles, torturavam.
Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Esse juntar brasas na cabeça é como se estivesse iluminando a mente dele para que ele visse o evangelho na prática. Agora, gente, hoje, o mundo é assim? O mundo dá de comer ao inimigo? Não, o mundo dá de comer ao pobre, ao parente, e com a televisão filmando. Tem gente que vai levar uma ajuda para alguém, vai fazendo selfie, mostrando para divulgar depois. É assim. Se não tiver uma recompensa, nada feito de fazer, de ajudar, não. Inimigo ainda, ajudar alguém que me fez o mal. O governo está perseguindo, torturando. Mas o que Deus fala para a gente fazer? Abençoar e não maldizer. Mas o que a gente faz? A gente maldiz ao invés de abençoar, de orar por eles. Porque a gente acredita assim, eu vou orar pelo governo uma vez, hoje à noite, eu vou orar pelo governo, vou orar mesmo pela conversão lá dos 3 poderes. Executivo, judiciário e legislativo. Vou orar para que Deus salve esses homens e mulheres aí, use os crentes que estão lá para levar o evangelho. E no outro dia a gente quer mudança. Todo mundo crente agora e legislando a nosso favor. Não acontece assim. É todo dia. Eles fazendo mal e a gente fazendo bem. Eles fazendo mal e a gente fazendo bem. Imagina isso no meio cristão. Como que deveria ser se fazer o bem entre nós, cristãos, que não somos inimigos? Entende o que Deus está dizendo para nós? Isso custa. Claro que custa. Isso exige sacrifício? Claro que exige. Para você fazer esse tipo de coisa que nós estamos vendo aqui, exige sacrifício. E como exige? Por isso, é a prática de um bem superior, porque ele é diferente do bem que o mundo prega. Que é aquele tipo de prática do bem que não custa nada. Eu vou ajudar, mas não vou fazer sacrifício, não. É lá onde o cara é bilionário e dá 1 milhão de oferta para uma casa de assistência social qualquer e acha que fez maravilhas. Fez, né? O bem. Mas será que poderia fazer muito mais? É claro que poderia. E o cristão? Vamos trazer isso para o nosso contexto, nossa realidade. Nós falamos aqui das ofertas, campanha e tal, e uma das coisas que a gente tem compromisso todo mês, o que é? Cesta básica. Irmãos, vamos pensar todos nós, cada um de nós, aquilo que a gente traz para a cesta básica é tudo mesmo que a gente podia trazer? Será que é? 35 membros agora com o irmão Samuel? Será que aquilo ali é tudo mesmo que a gente podia juntar num mês? Ou será que a gente está deixando de desejar nisso aí? Então é coisa que a gente precisa pensar, né? Na vida da igreja local. Por que que a gente aceita cargos e pratica os cargos? Para fazer o bem. Fazer o bem para quem? Para os irmãos da igreja, para a igreja. A igreja quem? Os bancos e o prédio? Aqui não. Por que que o crente, o homem e a mulher, ele aceita ser professor na escola dominical? Não, eu faço faculdade, eu corro o dia todo, eu trabalho não sei quantas horas, tenho que cuidar de casa, chego em casa cansado, ainda tenho que preparar a aula. Por que que ele faz? Se ele não tiver esse espírito abnegado de sacrifício, ele não faz. Por isso que as igrejas hoje, está faltando pessoas para ocupar os cargos das igrejas. É por isso. Sacrifício? Nenhum. Não, eu vou, mas se tiver tempo sobrando. Se der, eu vou. Sacrifício, não. Esse não é o bem superior. O bem superior é abnegado. Eu vou chegar cansado, vai ser difícil para mim, é uma coisa a mais, mas para ajudar os meus irmãos, eu vou fazer. Aquelas crianças estão precisando de professor, eu vou ser professor delas. Aqueles adolescentes estão precisando de professor, vou ser professor, vou candidatar, vou me oferecer.
Os jovens estão precisando, vou lá. Os adultos, enfim, senhoras, senhores estão precisando, vou lá. Mas vai ter que fazer sacrifício. Curtindo preguiça, ninguém vai fazer. Vai ficar aquele negócio de eu deixo para você, você deixa para mim. Todo mundo pode fazer, alguém vai fazer, acaba que não é feito. Enquanto eu não ver a coisa e falar, eu vou lá. Depois que Deus purificou Isaías, que ele foi dar desculpa, minha boca, Senhor, é suja, eu peco com o meu falar, habito no meio de um povo que é pior do que eu ainda, eu não posso. Deus purificou ele, perdoou tudo e falou, e agora? O que ele disse? Eis-me aqui, Senhor, envia-me o outro irmão? Não, envia-me a mim, eu vou. Ainda que ninguém mais vá, eu vou. Porque eu entendi o que o Senhor quer. É sacrifício. E eu estou pronto para viver essa vida de sacrifício. Não é quer comais ou bebais ou façais outra, qualquer coisa para a glória de Deus, sem sacrifício, não existe. E não tem como eu ser fiel a Deus, servir a Deus fielmente, se eu não servir os irmãos. A gente só serve a Deus através de servir pessoas. Por que o crente faz sacrifício e vai para o culto? Quarta-feira, domingo de manhã, domingo à noite, sábado e outros departamentos quando tem. Por que ele sacrifica e vai? Porque ele ama os irmãos, que é a igreja. Se não tiver ninguém lá, isso aí vai fechar. Se você não vem no culto de oração, o outro não vem, o outro também não vem, todo mundo tem um motivo, o que vai acontecer com o culto de oração? Vai acabar. Qualquer trabalho da igreja é assim. E aqueles que estão fazendo, não é porque está de boa, está fazendo sacrifício. E os irmãos que fazem aí, que servem, que pode confirmar isso. É sacrifício. No dia que você pensa, puxa vida, hoje eu poderia fazer isso aqui. Não, mas hoje eu tenho esse compromisso lá na igreja, é para lá que eu vou. E sacrifica as outras coisas. Isso é a vida cristã. Por isso ela é difícil também, né? É a vida no altar, exige abnegação, exige sacrifício, mas vale a pena. Por que vale a pena essa vida aí de, como que fala lá em Hebreus 13, de prática do bem, mútua cooperação, que é a comunhão. Por quê? Olha o final do versículo. Pois contais, como que Deus chama a comunhão de servir? Sacrifícios. Deus se comprais. Ele tem prazer. Quando ele vê o crente assim, agindo assim, ele tem prazer nisso. O coração dele fica cheio com aquele crente ali. E o que ele promete? Ele promete abençoar, retribuir. Paulo não escreveu em 1 Coríntios 15, o vosso trabalho não é vão no Senhor? Ele não prometeu galardões para nós? Mas sem sacrifício, não, ele está vendo. Ele está olhando para a nossa vida, vendo o nosso coração, as nossas motivações. Então ele aprova e ele recompensa. Então é desse jeito aí que é a comunhão que Deus espera, um sacrifício de louvor oferecido a Deus. Todo o tempo, em tudo é sacrifício. Viver esperando o porvir é sacrifício. O que é o mais fácil? É esquecer o porvir e curtir o hoje, viver o aqui e agora. Não é assim que as propagandas falam? Viva o aqui e o agora. E o crente bobão larga, esquece o eterno e vai atrás do aqui e agora. E morre sem galardão nenhum. Vai para o céu, mas se o tal foi salvo, todavia como pelo fogo. Não tem galardão nenhum, não vai servir na eternidade. Então viver buscando a eternidade, a cidade celestial, é vida de sacrifício. Oferecer a Deus sempre sacrifício de louvor também é sacrifício. Viver sacrificando o dia todo. É contra tudo e contra todos, né? E o versículo 16, a comunhão, do jeito que ele ensina aqui, essa koinonia ativa, também é sacrifício. Você está lá tranquilão, tem um feriado. No feriado eu vou dormir até meio-dia. Não sei como que alguém consegue dormir até meio-dia. Eu dormi até meio-dia. Aí o pastor chega lá, fala, irmão, sábado no feriado nós vamos ter uma programação. Oh, meu Deus.
Precisa de sacrifício ou não para ir lá? Por que ele vai ou não vai? Depende da vida dele com Deus. Então todo culto aqui na igreja é assim. A pessoa vai se ele fizer sacrifício. Se ele não fizer, ele não vai. Cobra dos outros, né? Mas não vai. Aonde ele acha que não deve ir. Quais são os nossos cultos aqui? Domingo de manhã, domingo à noite, quarta-feira, sábado, quando tem os jovens, primeiro domingo do mês, culto de café, oração e café da manhã. Se não fizer sacrifício, ele vai chegar aqui 8 horas. Não vai. Mas chega todo dia na empresa, de segunda a sexta, que horas? 8 da manhã? Duvido. Chega muito mais cedo. Faz sacrifício pela empresa. Pela coisa terrena. Mas por coisa espiritual, não. É só se der, se estiver sobrando tempo. Culto de oração na quarta-feira. Quem que vem? Os que sacrificam. A não ser os outros aí que trabalham, estudam no mesmo horário, né? Viajam e etc. Mas muita gente podia estar nos cultos. E não é só na nossa igreja, não. Toda igreja é assim. EBD, que hora que começa? 9 horas. Você tem que fazer sacrifício ou não para levantar e vir embora para cá? Se estiver chovendo, com frio, com sol, você tem que fazer sacrifício e vir. Se não fizer, não vem. E o sacrifício depende da vida com Deus. Aí ele entende. Não, eu vou porque Deus se agrada disso, eu sou crente, Ele quer que eu vá, então eu vou. Independente de quem vai estar lá, do que vai acontecer, vocês vão me criticar ou me elogiar, vou fazer isso aí. Vamos ler Gálatas, capítulo 6, versículo 10. Gálatas 6, versículo 10. Ele diz assim: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Esse a todos aí significa quem? Os incrédulos. A todos. Fazer o quê? O bem. A todos. Mas olha como que ele termina. Mas principalmente aos da família da fé. Quem que são esses aí? Os crentes. Na igreja. Tem que me sacrificar por eles aqui. Eu sacrifico por vocês, vocês fazem sacrifício por mim. E é assim que a gente convive. Porque sem sacrifício não existe comunhão. Faz de conta. É agir politicamente correto. Então como que nós estamos nessa comunhão aí? Nas nossas conversas, conselhos, visita relevante. Aquela visita que vai fazer diferença. Como que a gente está nisso aí? Ajuda com o que precisa. Está precisando? Vou ajudar. Se eu não puder ajudar, eu vou mobilizar a igreja. Igreja, ó, irmão tal, irmã tal, está precisando disso, vamos dar uma ajuda lá? Bora aí. O que precisa? Precisa disso, daquilo. Então vamos lá. Ou não vamos fazer nada. É um desafio, não é? Para mim, para vocês, para todos nós. Porque sem sacrifício não existe essa comunhão ativa aí. Alguém já disse, né, que o melhor jeito de servir a Deus é servindo a família de Deus. Lembra da parábola do bom samaritano? Quem que Cristo elogiou e aplaudiu e falou que estava certo? O samaritano, que fez o bem para o próximo. Então quem é o nosso próximo? Em primeiro lugar, na igreja, na família, igreja. E depois, qualquer pessoa que estiver precisando, eu estou vendo e posso ajudar. Esse é o meu próximo. É isso aí que a gente precisa fazer. Ficando esperto com os espertalhões da nossa época, né? A pessoa não quer trabalhar, viver nas costas do outro, pedindo as coisas. Tem que ficar esperto com isso também, para não ajudar aquilo que Deus não se agrada. Lembra de Cristo quando ele fala do julgamento das nações? Que ele fala assim: eu tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e vocês não me deram de beber. Eu estava nu, precisando de roupa e vocês não me vestiram. Senhor, quando foi que o Senhor fez isso e a gente não ajudou? Ele aponta para os judeus e fala: quando vocês não fizeram para um desses meus pequeninos irmãos,
a mim não fizestes. É o próximo. Então, nosso próximo é aquela pessoa que a gente está vendo que precisa de uma ajuda. E Provérbios 19, 17 diz assim: quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. Vamos ver o pobre aqui, o necessitado. Não é só de dinheiro, é de qualquer coisa. Talvez ele tenha mais dinheiro do que eu, mas espiritualmente já está pior do que eu. Eu posso ir lá e ajudar. Emocionalmente. É isso que ele está fazendo. Ele tem um olhar assim abrangente de perceber as necessidades e correr para ajudar. E sem Cristo, isso não é possível de ser praticado. Tanto que só veio existir depois dele. De verdade, como é a igreja. Olha para o crente, esse crente é doido. A pessoa prejudicou ele aqui no trabalho. Agora a pessoa está sofrendo, ele está arrumando cesta básica para a pessoa. Tentou derrubar ele no trabalho aqui. E ele está aí ajudando. Por que ele faz isso? É porque ele faz um bem superior. Não é da boca para fora, não. É superior. É desafio ou não é? É sacrifício ou não é? É um bem superior. É o bem da nova aliança. É o bem que está no Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos ajude a praticarmos esse bem superior. Característica do cidadão que deixou Jerusalém e foi para o Monte Calvário com Cristo. Quem não é crente, não tem isso não. Só fala que tem, fala que é bonito, que defende isso, mas não tem. É só o crente que tem. E olhe lá, né, que nós temos que lutar contra a nossa natureza carnal, que não quer fazer nada disso. Quer ficar na zona de conforto, sem fazer sacrifício para nada. Oremos. Senhor, no nome de Cristo, nós te agradecemos por tua palavra. Que desafio, Senhor, encontramos nesse bem que temos que fazer e como esse bem é superior, é verdadeiro. Mas o Senhor sabe que nós temos dificuldade para praticá-lo. Então rogamos ao Senhor que o Senhor nos ajude, nos dê esse espírito, essa visão, essa sujeição à tua palavra. E que a nossa comunhão possa ser cada vez melhor, porque sabemos que o dia do Senhor voltar para nos buscar se aproxima. Nos ajude a fazermos a diferença. Pedimos que, se tem alguém aqui ou nos acompanhando que ainda não tem Cristo, que o Senhor os leve a Ele e os salve, para que eles também possam vir fazer parte dessa nova sociedade humana que é a Igreja de Cristo na terra e praticar o bem. E assim o bem será maior do que o mal na terra. Leva-nos de volta aos nossos lares debaixo da tua proteção em mais essa semana que começa. E por tua graça e misericórdia, que o Senhor abençoe também cada membro de cada família aqui representada nas suas necessidades. Nós oramos agradecidos por mais esse culto. No nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém.